Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. O mesmo texto que nós lemos como leitura devocional. Prestemos bem atenção. Lucas capítulo 17, versículo 11. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Vamos logo fazer uma pergunta. Ele quem? Jesus. Perfeitamente. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Versículo 12. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Por que pararam de longe? No decorrer da reflexão, nós iremos responder. Novamente, entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. No versículo 13, aí nós temos o clamor dos leprosos. E clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. O clamor dos leprosos pedindo misericórdia. Qual o motivo daquele pedido de misericórdia? Uma enfermidade chamada lepra. E veja que o texto diz: e clamaram. Isto significa e gritaram. Foi um grito de socorro, um grito de misericórdia, de alguém que não tinha mais a quem recorrer. Eles, os leprosos, não tinham mais a quem recorrer, a não ser a Jesus. Portanto, o clamor, o grito de socorro, o grito de misericórdia de alguém que não tinha mais a quem recorrer. Portanto, o clamor dos leprosos. No versículo 14, nós temos a resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Vamos analisar logo essa primeira parte desse versículo. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus disse isso? Porque existia a chamada lei dos leprosos, que está no capítulo 13 de Levítico, mas nós vamos destacar apenas os versículos 8 e 9. Levítico, capítulo 13, versículos 8 e 9. No versículo 8 de Levítico 13 diz: o qual o examinará, se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Versículo 9 do capítulo 13 de Levítico: quando num homem houver praga de lepra, será ele levado ao sacerdote. Então Jesus mandou que aqueles homens, eles se mostrassem aos sacerdotes.
Agora, antes de chegar aos sacerdotes, aconteceu algo. Aí, Lucas 17, versículo 14, a parte B do versículo. Indo eles, ficaram limpos. Não chegou nem aos sacerdotes, para que os sacerdotes o examinassem. Ficaram limpos, ficaram curados. Exatamente essa foi a resposta de Jesus para aqueles leprosos. Eles foram curados. Quantos foram curados? 10 leprosos. Agora nós vamos ver a resposta da gratidão. Lucas capítulo 17, versículos 15 e 16. Um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Vamos analisar a atitude deste homem que foi curado e voltou para dar graças a Jesus. Primeira atitude de um dos curados: voltou glorificando a Deus. Caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, isto é, não judeu. Portanto, 10 leprosos. Jesus, para curá-los, não perguntou a nacionalidade: você é judeu, você é samaritano, ou você é de qualquer outra nacionalidade. Jesus curou os 10, e um voltou, e este era samaritano, isto é, não judeu. E aí nós vamos analisar algo bem importante. Direta ou indiretamente, toda cura física, prestemos bem atenção, direta ou indiretamente, toda cura física é um ato de Deus. Ali foi uma cura direta, não teve a intermediação de médicos. Jesus curou diretamente. Agora Deus cura indiretamente. Por exemplo, quando Ele usa um médico, quando Ele usa uma médica, quando usa enfermeiros, quando usa enfermeiras, quando usa medicamentos, isso é cura indireta. Sabe por quê? Porque foi Deus que nos criou e Ele sabe todos os mecanismos de cura. Deus sabe todos os mecanismos de cura. Não existe uma partícula no nosso corpo que não tenha sido projetada por Deus. E Ele cura quando Ele quer, na hora que Ele quer, ou diretamente, como no caso desses 10 leprosos, ou através dos médicos. Então nós que somos cristãos, não vamos dizer que não precisamos de médicos, não precisamos de ir para um hospital. Não, os médicos foram instituídos por Deus, os médicos foram revelados por Deus aquilo que Ele estudou para uma cura física. Quando o médico faz, por exemplo,
uma cirurgia de catarata, ele está restituindo a vista a uma pessoa que ficou cego, uma cura de catarata através de uma cirurgia. Quando o médico faz o transplante de rim, pega o rim de uma pessoa, um rim que não estava funcionando bem, transplanta de outra pessoa, a outra pessoa fica com um rim e vai doar um outro rim para aquela pessoa que não tinha o seu rim funcionando bem, e precisou o quê? De uma cirurgia de alta complexidade. Uma pessoa que vai tirar o rim para doar para outra pessoa cujo rim estava funcionando mal. Portanto, todos os mecanismos de cura Deus conhece. Então, quando a gente ora por uma pessoa que está no hospital e a pessoa é curada, nós temos que agradecer a Deus. Foi Deus que usou o médico, usou a médica. Agora, se Deus quiser, muitas vezes a gente ora e a pessoa parte para a eternidade, e eu pergunto: Deus não ouviu a nossa oração? Ouviu, mas Ele faz o que Ele quer. Ele não faz o que a gente quer, porque Ele é Deus. Na oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aquele homem que voltou para agradecer a Deus, para agradecer a Jesus, que caiu aos pés de Jesus, ele estava reconhecendo a majestade de Deus. Ele estava vendo que só Deus podia fazê-lo são, só Deus. E assim o fez, e ele voltou. Mas agora nós vamos para uma pergunta de Jesus. Lucas capítulo 17, versículo 17 a 19. Veja que Jesus faz uma pergunta para aquele homem. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Veja que Jesus, ele perguntou algo muito contundente. 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: onde estão os 9? Aí Jesus constatou o que? A ingratidão. E o tema, eu disse no início, mas vou dizer agora, o tema da nossa reflexão é gratidão 1, ingratidão 9. 9 pessoas que foram curadas, mas que foram ingratas. Elas foram ingratas com Deus, elas foram ingratas com Jesus, e isso acontece e muito. As pessoas procuram Jesus, são curados fisicamente, e depois de curados fisicamente, não querem mais saber de Jesus, porque Jesus era uma mera conveniência. Não era para toda a vida curado ou com sua enfermidade. E Jesus perguntou, veja bem a pergunta de Jesus aqui: onde estão os 9? Passamos por uma pandemia e muitas pessoas fizeram muitas promessas para Deus, que depois da pandemia iam glorificar mais a Deus, iam ser mais assíduos, iam trabalhar mais para Jesus. E o que é que nós temos visto no mundo atual? Eu não estou me referindo a uma agência aqui na terra chamada
Primeira Igreja Batista do Jordão, estou falando de um modo geral, passaram pela pandemia, inúmeras pessoas foram mortas, partiram para a eternidade, mas nós chegamos do outro lado, atravessamos a pandemia, estamos aqui, somos gratos a Deus por Ele ter preservado a nossa saúde, por Ele ter preservado a nossa vida neste momento. Mas Jesus poderia perguntar: e onde estão os outros que também passaram pela pandemia e que estão vivos? Suas vidas foram preservadas, não necessitam mais de Deus? Na pandemia era votos e votos e votos e votos para Deus, e Deus agora na vida dessa pessoa não significa mais nada. Foi o que aconteceu com aqueles 9, mas Jesus perguntou: e os 9? Onde estão os 9? Não foi curado só você não, foram curados 10, e os 9? E aí no versículo 18, Lucas 17, 18 diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus constata a ingratidão dos 9, Jesus elogia o estrangeiro, o samaritano, e Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Essa expressão, a tua fé te salvou, é muito mais do que uma cura física. Aquilo significa que alguém foi salvo integralmente, corpo e alma, alguém apto para o céu. Aquele homem, ele não estava querendo Jesus só para uma cura física. Aquele homem estava querendo Jesus, estava querendo Deus para todo o restante de sua vida. Ele estava curado fisicamente, mas um dia ele ia morrer. Mas aquele homem estava apto para o céu. E quem disse isso? Jesus. A tua fé te salvou. No grego, a palavra salvar é souzo, e que significa tanto cura física, como significa cura espiritual, isto é, salvo do poder do pecado e da punição do inferno. Mas Jesus fala de algo do íntimo daquele homem. Preste atenção: a tua fé. Aquele homem teve fé. Ele sabia que era um leproso, ele sabia que não podia chegar perto das pessoas, nem de Jesus. Eles pediram de longe, eles gritaram para Jesus. Agora eu pergunto: se ele chegasse perto de Jesus, Jesus ia ficar leproso? Nunca. Já leram isso? Que nenhuma enfermidade Jesus foi acometido? Nenhuma enfermidade. Então, se ele chegasse perto de Jesus, a lepra não ia passar para Jesus. Pelo contrário, Jesus é que curou aquele homem. Ele ficou sem ter lepra. Do mesmo modo que aquela mulher, quando tocou na orla da veste de Jesus, quando Jesus ia na multidão, e a mulher que tinha um fluxo de sangue tocou na orla da veste de Jesus, imediatamente ela ficou curada. E Jesus parou e disse: alguém me tocou.
E muitos dos seus discípulos disseram: olha, estás rodeado de muitas pessoas, um toca de uma forma, de outro jeito. Mas Jesus disse: nada disso. De mim saiu poder, de mim saiu virtude. E aquela mulher ficou curada, porque ela tocou na orla da veste de Jesus. E que tipo de toque foi esse? O toque da fé, da confiança. Quando nós abrimos a nossa boca para falar de Jesus, Jesus é uma realidade em nossa vida, em todos os segmentos da nossa vida, enfermos ou não enfermos, trabalhando ou não trabalhando. Jesus é uma realidade total, porque Ele é Deus. Aquelas pessoas que gritaram para Jesus, eles gritaram com fé, porque sabiam que naquele momento Deus ia passando. Esse é o momento que nós estamos aqui. Deus está passando aqui. Deus está falando conosco através de Sua palavra. Quando sairmos daqui, nós sairemos com certeza mais fortalecidos. Por quê? Porque nós temos fé, nós confiamos em Jesus, e nós temos certeza que um dia estaremos no céu, estaremos com Ele para sempre. E aí Jesus disse para aquele homem: a tua fé te salvou. A cura física, ele já tinha sido curado. Jesus estava dizendo algo mais: olha, a tua fé te salvou, tu estás apto para o céu. Tu não quiseste apenas ficar curado fisicamente, mas tu estás curado espiritualmente. Então que nesta noite a gente pense nessas duas palavras, gratidão e ingratidão. 10 homens, não sabemos seus nomes, e Jesus nem estava preocupado com o nome das pessoas para salvar. Jesus quer salvar, Jesus quer curar. Agora, Jesus sabia a nacionalidade daquele homem. Quando Jesus disse: só esse estrangeiro, e esse estrangeiro era samaritano. Que nesta noite nós realmente sejamos pessoas de fé, que confiemos integralmente as nossas vidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gravem bem: Ele pode. Eu não posso, você não pode, mas Ele pode. Ele pôde curar 10 leprosos. Ele pôde andar por sobre as águas. Ele pôde curar um cego de nascença. Ele pôde ressuscitar Lázaro, transformar água em vinho, multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Eu não posso, nós não podemos, mas Ele pode. Então, se nós temos alguma coisa e que precisamos colocar no altar de Jesus, coloquemos com fé, confiança. Ah, mas eu coloquei com fé, mas não recebi. Mas o que é que diz o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Nunca devemos inverter. Nós é que somos servos. Jesus é o Senhor. Não Jesus é o servo e nós somos o Senhor para dizer a Jesus o que Ele tem que fazer. Não. Então que nesta noite a gente realmente sejam pessoas gratas. Quando acordarmos de manhã, muito obrigado, Senhor. Abri os olhos. Tomei um café, muito obrigado, Senhor. Tomei um café.
Vou sair para o trabalho, muito obrigado, Senhor, vou para o trabalho. E não murmurar e reclamar de algo tão maravilhoso que Deus deu a cada um de nós. Primeiro, a vida, o privilégio de viver, a vida eterna, a vida para sempre. E durante todo o período que estivermos aqui na terra, sermos gratos a Deus. Agora, para concluir, gratidão, ingratidão, 9. A balança sempre vai ser assim, mas Jesus sempre vai estar perguntando: não foram curados 10? Onde estão os 9? Jesus sempre vai fazer essa pergunta. Então, que Deus nos abençoe. Eu não sei o que cada pessoa aqui filtrou para a sua vida, mas essas duas palavras estão na balança: gratidão e ingratidão. E o peso, pelo menos no caso que a gente leu aqui e que a gente falou, foram 9 ingratos e 1 grato. Lutemos para inverter essa balança: 9 gratos e, se houver, 1 ingrato. É fácil? Não. Depende de quem? De cada um de nós. Cada um de nós. Sermos gratos a Jesus ou não. Que Deus nos abençoe. Amém.